Tem gente que acredita que os mais fortes escolhem a solidão, que se afastam do mundo por orgulho, por frieza ou por algum trauma não resolvido. Mas a verdade é outra. A verdade, aquela que ninguém gosta de encarar, é que a solidão não é uma escolha, é uma consequência. Uma consequência direta de enxergar com mais nitidez do que os outros estão dispostos a ver. Chega um ponto da vida em que, quanto mais você percebe, mais você se afasta. Não porque quer, mas porque precisa. Porque começa a ver que a maioria das pessoas não se relaciona com a sua essência, mas sim com o que você oferece. E quando você começa a enxergar esse padrão, você não consegue mais desver. A ficha cai. E quando cai, muda tudo. É nesse momento que nasce a solidão dos fortes. Não a solidão vazia dos que não têm ninguém, mas a solidão densa dos que já foram demais para quem só queria pouco. O homem que enxerga o mundo sem o filtro da ilusão é o primeiro a perceber a falsidade nos sorrisos, a conveniência nos abraços, a estratégia por trás daquilo que chamavam de afeto. E isso fere mais do que qualquer traição direta. Porque dói perceber que você deu sua alma em trocas onde os outros só queriam o que era útil. Maquiavel, ao escrever sobre o poder, não romantizava a maldade. Ele apenas dizia a verdade. O ser humano, quando pressionado entre a ética e a vantagem, quase sempre escolhe a vantagem. E quem enxerga isso com clareza, começa a andar só. Você já sentiu essa dor? De perceber que, mesmo rodeado, está só? Já sentiu aquele silêncio interno que grita mais alto que qualquer multidão? Essa é a solidão que nasce da lucidez. Quando você percebe que ninguém vai te salvar, que não importa o quanto você se doa, ninguém vai carregar o que você carrega. E é aí que você começa a recuar, a se calar, não porque desistiu, mas porque entendeu. O mais forte não é o que levanta a voz. É o que aprendeu a falar pouco porque já se explicou demais para ouvidos surdos. É o que carrega as próprias dores como quem segura uma espada, afiada, mas discreta. Não porque quer brigar, mas porque aprendeu que no mundo real, ou você se protege, ou se torna pasto. Você já tentou ser bom num ambiente onde a bondade é vista como fraqueza? Já foi leal num mundo onde a lealdade é só moeda de troca? Já foi sincero com quem só te usava como escada? Então você entende. Você entende o que é ver com clareza demais. O que é ter uma alma limpa num campo de guerra. O que é ser inteiro num mundo de metades. E essa clareza tem um custo alto. Porque quanto mais você entende as intenções das pessoas, mais difícil é permanecer ao lado delas. Você começa a prever as decepções antes mesmo que aconteçam. Começa a sentir quando alguém está ali só por interesse, mesmo que o sorriso diga outra coisa. Começa a identificar nas entrelinhas o que muita gente tenta esconder até de si mesma. E isso isola. Você vira uma espécie de espelho, um reflexo que incomoda. Um lembrete silencioso da profundidade que os outros evitam. E quando você se torna esse espelho, muitos se afastam. Não porque você fez algo de errado, mas porque sua presença incomoda o teatro que eles montaram. Eles não querem profundidade, querem distração, querem relações leves, mesmo que superficiais. Querem companhia que não questione, que não confronte, que não revele. Mas você já não sabe mais fingir. Você já não consegue rir de piadas sem alma, fingir interesse por conversas vazias, se encaixar em ambientes onde tudo o que é verdadeiro em você precisa ser abafado. E aí, vem o afastamento, vem o silêncio, vem a ausência, vem a solidão. Só que nessa solidão, algo muda. Aos poucos você para de esperar, para de buscar. Para de correr atrás de migalhas. E é aí que nasce a força. Não uma força explosiva, barulhenta, exibida, mas uma força silenciosa, fria, firme.
A força dos que já caminharam demais com o coração na mão e hoje caminham com ele blindado no peito. Essa é a força que Maquiavel entenderia. A força de quem já viu o pior da natureza humana e, mesmo assim, escolheu continuar. Mas não da mesma forma. Continuar com olhos abertos, com armadura reforçada, com a alma em silêncio, porque já entendeu que, nesse mundo, pureza sem estratégia vira alvo. E aqui está o ponto. Os mais fortes não são os que nunca caíram. São os que caíram tantas vezes que pararam de pedir socorro, pararam de implorar presença, pararam de justificar a própria dor para quem nunca sentiu nada. E isso, embora pareça frieza, é o que os salvou. Porque só quem aprende a andar sozinho sobrevive ao abandono. A dor da lucidez transforma. Machuca sim, mas limpa, purifica, desintoxica. E quando você limpa sua visão das ilusões que te mantinham preso, o que sobra é você. Nu, real, verdadeiro. E isso basta. E isso tem que bastar. Porque esperar que os outros entendam essa versão de você é perder tempo. A maioria nem quer entender. Quer conveniência, quer conforto, quer o seu melhor, desde que não custe nada. E quando você para de oferecer tudo, quando impõe limites, quando some um pouco, se protege um pouco, se cala mais do que fala, o rótulo vem, você mudou. Mas não é mudança, é evolução, é autodefesa, é inteligência emocional em estado bruto. O tipo de inteligência que Maquiavel descreveria como necessária para quem quer sobreviver num mundo regido por aparência e interesse. Porque no fim, a solidão dos fortes não é sobre ausência, é sobre seleção. Não é sobre falta de amor, é sobre saber quem merece recebê-lo. Não é sobre frieza, é sobre sabedoria. E essa sabedoria vem da dor de ter confiado demais, se dado demais, esperado demais e recebido de menos. Por isso, se você anda mais calado, mais seletivo, mais distante, talvez não esteja ficando amargo, talvez esteja finalmente ficando lúcido. E essa lucidez é o começo da verdadeira força. Você não precisa de muitos, precisa de verdade. E quando não encontra essa verdade lá fora, aprende a cultivá-la dentro. É assim que nasce o homem que caminha só. Não porque se acha superior, mas porque cansou de ser ferido por quem não sabe o valor de uma alma honesta. Esse é o início. Porque, a partir daqui, não se volta mais atrás. Uma vez que você enxerga, não pode mais fechar os olhos. Uma vez que você sente, não consegue mais ignorar. E uma vez que você entende, a solidão não dói mais. Ela vira escudo, vira filtro, vira casa. E é nessa casa, feita de silêncio e consciência, que os mais fortes habitam. Não por vaidade, mas por necessidade. E se você chegou até aqui, é porque também está despertando. Maquiavel foi um dos poucos que teve coragem de dizer a verdade nua, crua e sem romance. O ser humano, quando colocado diante do poder, quase sempre escolhe o interesse próprio. Ele não escreveu para ser amado. Ele escreveu para alertar, para expor o jogo como ele é, para mostrar que por trás de cada bom gesto quase sempre existe uma estratégia. E quem entende isso cedo demais, sofre, porque o coração que sabe demais é uma maldição disfarçada de lucidez. Você começa achando que o mundo se move com base em afeto, empatia e reciprocidade. Acredita que, se você for verdadeiro, os outros também serão. Que se você for leal, será reconhecido. Que se você for transparente, será protegido. Mas então a vida acontece. E você percebe aos poucos que o mundo não funciona assim. Que sinceridade assusta. Que lealdade é usada. Que empatia muitas vezes é explorada por quem só quer receber e nunca devolver. É nesse ponto que nasce a dor do realista. Não o pessimista, não o frio,
mas o realista. Aquele que começou acreditando em tudo e hoje acredita apenas no que vê. Aquele que deu amor puro e recebeu silêncio em troca. Que estendeu a mão para salvar e foi puxado para o fundo. Que segurou no peito dores que nem eram suas, só para depois ser esquecido por quem jurava gratidão. E essa dor vai além de um coração partido. Vai além de uma decepção. É uma dor existencial. A dor de entender que o ser humano é contraditório, muitas vezes interesseiro e quase sempre ingrato. E não é porque ele é mau, é porque ele é frágil. E a fragilidade gera covardia, gera dissimulação, gera egoísmo. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de um patrimônio. E quando você começa a ver isso no dia a dia, quando percebe que um favor vale mais que uma memória, que uma vantagem pesa mais que um sentimento, algo dentro de você muda. O coração que sabe demais já amou pessoas que só sabiam se beneficiar. Já confiou em vozes doces que depois se tornaram punhais. Já lutou por gente que não moveria um dedo se os papéis fossem invertidos. E tudo isso silenciou esse coração, mas não o matou. Só o fez aprender a observar. E quando você começa a observar o mundo como ele realmente é, e não como gostaria que fosse, você se torna perigoso. Porque você não precisa mais reagir. Você antecipa. Você prevê. Você lê gestos, tons de voz, silêncios prolongados. Você sente o desvio na energia, a hesitação na palavra, a ausência repentina. Nada mais te surpreende, porque você parou de projetar esperança nas pessoas. Agora você apenas observa e responde. Com calma, com estratégia, com Maquiavel na mente e cicatrizes no peito. Mas o mais cruel dessa jornada não é a perda da fé nas pessoas. É o conflito interno que isso gera. Porque por mais que você tente se tornar racional, por mais que você tente se blindar, tem uma parte sua que ainda deseja acreditar, que ainda quer reciprocidade, que ainda quer que alguém fique sem ter que pedir, que alguém enxergue você de verdade sem precisar se provar. E essa parte grita em silêncio. Essa parte luta com a frieza que você teve que adotar para sobreviver. Porque por dentro ainda existe um coração que queria que tudo fosse diferente, que queria poder confiar, que queria poder baixar a guarda. Mas a realidade não permite. O jogo não permite. A vida, essa selva disfarçada de sociedade, não permite. Então você segue, com os olhos abertos, o rosto sereno, e o coração escondido atrás de 1000 camadas. E o mundo olha para você e diz, você mudou. Mas ninguém pergunta o que te fez mudar. Ninguém pergunta o que você viu, o que você engoliu, o que você suportou em silêncio. Ninguém pergunta o que aconteceu com o homem que acreditava no bem. A resposta está ali. Ele ainda existe, mas está trancado, está guardado, está sendo protegido. Porque você entendeu que o mundo não está pronto para esse tipo de coração. O mundo não sabe lidar com profundidade, com entrega, com intensidade. Maquiavel entenderia. Ele não romantizava a vida, ele a analisava. Dizia que o governante precisava aprender a ser astuto como a raposa e forte como o leão. E você, que já foi ferido por confiar como um cordeiro, agora aprende a andar como um guerreiro. Porque entendeu que a bondade, sem discernimento, é autossabotagem. E que o coração, para continuar batendo, às vezes precisa ser escondido. Mas não confunda isso com frieza. É estratégia, é defesa, é sabedoria adquirida a golpes, ausências e decepções. Você não virou pedra, você virou filtro. Você não deixou de sentir. Você só aprendeu a sentir com critério. E a verdade é que quanto mais você sabe, mais você sofre, porque a ignorância protege. O iludido dorme melhor. Mas você acorda lúcido, e a lucidez cobra um preço. O afastamento, a distância, a sensação de que pouquíssimos são como você.
Mas essa é a realidade dos fortes. Eles caminham sozinhos não por arrogância, mas porque sua visão é clara demais para se misturar com quem ainda vive no escuro. Eles foram obrigados a entender a natureza do mundo. E uma vez que se entende isso, não há mais espaço para ingenuidade, só para estratégia, para escolha consciente, para presença seletiva. E não, isso não significa perder a humanidade. Significa proteger o que há de mais humano dentro de si, o que ainda sente, o que ainda sonha, o que ainda acredita, mesmo que em silêncio, mesmo que sem mostrar, porque o coração que sabe demais não deixa de amar. Ele só aprende a amar sem se expor. Ele só entrega quando reconhece lealdade. Ele só se abre quando sente verdade. Esse é o paradoxo dos que foram feridos. Se tornam os mais cautelosos, mas continuam sendo os que mais amam. Só que agora, com olhos de guerra, com alma treinada, com visão ampliada. Porque o realismo não matou o sentimento, ele só ensinou a protegê-lo. E essa talvez seja a lição mais maquiavélica de todas. Não é sobre deixar de sentir, é sobre aprender a sentir de maneira inteligente. A lealdade tem um brilho antigo, um valor quase sagrado, mas também tem um peso que poucos conseguem sustentar. Em tempos de relações descartáveis, de promessas com prazo de validade, de alianças que duram enquanto forem convenientes, ser leal virou um ato subversivo, um risco, uma sentença. E quem é leal de verdade? Sangra. Sangra porque permanece onde os outros abandonam. Sangra porque segura junto o que não era só seu para carregar. Sangra porque se doa inteiro num mundo viciado em metades. E isso cobra um preço, um alto, às vezes silencioso, às vezes brutal, mas sempre inevitável. A lealdade é bonita quando é dita, mas ela se revela mesmo é quando você não tem nada a ganhar permanecendo, e mesmo assim, permanece. Quando o caos se instala e você continua do lado. Quando o outro falha, decepciona, quebra, e ainda assim você segura firme. Porque sua palavra vale mais que a circunstância. Porque seu vínculo vale mais que o benefício. Maquiavel entendia bem esse jogo. Ele sabia que na política e na vida, as pessoas são fiéis enquanto isso for útil para elas. Quando a maré vira, quando a vantagem some, quando o brilho se apaga, muitos somem junto. É aí que a lealdade é testada. E quase sempre ela falha. Não porque não existia, mas porque era frágil, condicional, limitada. E quem é leal mesmo, sente isso na pele. Você já deve ter vivido isso. Segurou segredos, defendeu ausentes, protegeu nomes que nem o mereciam. Fez papel de escudo, fez papel de ponte, fez papel de muralha. E depois, ficou sozinho, como se nada tivesse sido. Como se tudo o que você fez tivesse sido invisível. A lealdade verdadeira tem esse efeito colateral. Você começa a carregar culpas que não eram suas, dores que não te pertenciam, frustrações que não foram causadas por você. Tudo porque não quis soltar, não quis abandonar, não quis repetir a covardia de tantos que viram as costas na primeira oportunidade. Mas no fim, você percebe que o mundo não valoriza constância. O mundo é seduzido por novidade, por velocidade, por conveniência. Aquele que fica vira plano de fundo. Aquela que sustenta vira óbvio. Aquilo que é garantido perde o brilho. E aí vem a ferida. A ferida de perceber que sua lealdade foi usada como muleta, que seu amor foi tratado como garantia, que sua presença firme foi confundida com obrigação. E mesmo assim, você continua sendo você, porque não sabe ser diferente, porque a sua alma não entende o jogo sujo, porque você ainda acredita que o certo é certo, mesmo quando ninguém retribui. Só que uma hora cansa, e o cansaço dos leais não é qualquer cansaço, é um desgaste profundo.
Não no corpo, na alma, no sentimento de injustiça que vai se acumulando em silêncio, na sensação de estar sempre segurando todos, mas nunca sendo segurado, de ser a âncora de todos, mas nunca o porto de ninguém. Você percebe que é sempre você quem pergunta se está tudo bem, sempre você quem segura a barra, sempre você quem estica o braço, e um dia quando você desaba, ninguém percebe, ninguém nota, ninguém retribui. E nesse dia nasce outra coisa, uma frieza diferente, uma lucidez amarga, um limite que antes não existia. Não porque você virou uma pessoa ruim, mas porque cansou de se doar para quem não sabe o que é entrega. É quando a lealdade encontra o limite do autoabandono. Você começa a se perguntar: vale a pena continuar sendo assim? Vale a pena insistir em valores que ninguém parece carregar? Vale a pena ser o único lutando por vínculos enquanto todos brincam de estar? Maquiavel provavelmente responderia que não. Que lealdade sem reciprocidade é uma forma lenta de suicídio emocional. Que quem é leal em excesso, num ambiente ingrato, se torna descartável. Porque o excesso de entrega cria acomodação. E onde há acomodação, nasce o desrespeito. A verdade é que o leal, muitas vezes, precisa aprender a se proteger de si mesmo, da sua tendência de ficar quando deveria ir, de sua dificuldade de soltar quando o outro já partiu, de sua insistência em reconstruir o que já virou pó. É duro, mas é necessário. Aprender que a sua lealdade precisa ter direção, que não se entrega o peito a quem só oferece punhais, que não se insiste onde a ausência fala mais alto que qualquer desculpa. E quando essa consciência chega, algo muda em você. Você não deixa de ser leal, você apenas se torna seletivo. Você não vira alguém frio, você apenas para de se queimar por quem nunca te aqueceu. Você começa a escolher melhor, começa a observar mais, começa a exigir o que antes entregava sem cobrar. E aí, o jogo muda, porque a sua lealdade vira uma raridade protegida, vira um privilégio e não mais uma obrigação. E quem não entende isso, se afasta. Diz que você ficou duro, que ficou distante, que não é mais o mesmo. Mas o que eles não entendem é que você não virou pedra, você virou proteção. A vida ensinou com dor que a sua entrega não pode ser para qualquer um, que a sua alma não pode ser campo de teste para quem ainda não sabe o que quer, que sua presença precisa ser honrada ou será retirada, porque o leal que se cansa não faz escândalo, não anuncia, não ameaça, ele apenas some, ele apenas para de tentar, para de insistir, para de carregar o peso de dois. E quando esse silêncio chega, ele é definitivo. E é aí que o mundo percebe o valor de quem ficou por tanto tempo. Mas geralmente, tarde demais. Maquiavel escreveria sobre isso com clareza. O valor de algo só é percebido quando se perde o acesso. E a lealdade, uma vez retirada, não retorna com facilidade. Porque o leal, quando aprende, aprende de verdade. Ele continua amando, mas com limites. Ele continua cuidando, mas com critérios. Ele continua presente, mas não à disposição. Porque a ferida da lealdade é a mais profunda. E quando cicatriza, não abre mais. Ninguém nasce frio. Ninguém nasce distante. Ninguém nasce com garras afiadas e olhos em alerta. Isso é forjado. Isso é construído. E a matéria-prima é a dor. Você já foi alvo? Já foi aquele que se doou primeiro? Que acreditou sem pedir provas? Que abriu a porta, o peito, o tempo, tudo? Já foi aquele que confiou demais e viu isso virar motivo de piada, de traição, de desprezo? Ser alvo não tem a ver com fraqueza. Tem a ver com entrega, com intensidade, com coragem emocional. Só se torna alvo quem se permite ser real, quem chega com a alma na frente e o orgulho atrás,
Quem ama sem medidas, ajuda sem pensar, luta até pelas batalhas que não são suas. Mas chega um dia, e ele sempre chega, em que algo dentro de você quebra. Um dia em que a pessoa por quem você mais torceu vira as costas. Um dia em que você vê que segurou no escuro quem te soltou a luz do dia. Um dia em que você percebe que o que você ofereceu com o coração, o outro recebeu com desdém. E é nesse dia que as garras começam a crescer. Não garras de maldade, garras de proteção, de sobrevivência. De quem entendeu que ser alvo num mundo de caçadores é convite para ser destruído. Você começa a ver tudo diferente. Aqueles sorrisos simpáticos agora parecem estratégias. Aquele afeto fácil parece disfarce. Aquele carinho repentino parece controle. E é duro, porque o que antes era natural, confiar, acolher, acreditar, agora virou uma escolha pesada. Uma escolha que envolve risco, vigilância, cálculo. Porque você aprendeu na pele que a dor ensina mais que o amor. Que o sofrimento molda com mais força que qualquer lição bonita. Que às vezes, para parar de ser alvo, você precisa se tornar algoz. Mas aqui é preciso entender o que isso significa. Ser algoz não é se tornar vilão. Não é ferir por prazer. Não é vingar-se do mundo. É assumir o papel de quem já não tolera ser usado. É carregar um tipo de frieza que não vem do ódio, mas da clareza. É vestir uma armadura emocional que não repele o amor, mas protege do engano. Maquiavel falava da necessidade de parecer virtuoso sem necessariamente ser. E o que ele queria dizer é que, muitas vezes, a aparência de controle, de frieza, de força, é o que mantém o respeito. Porque neste mundo, o que é doce demais é engolido. O que é previsível demais é manipulado. O que é sempre acessível é descartado. Então você para de ser previsível, para de ser doce, para de estar sempre disponível, não por revolta, mas por lucidez. Porque entendeu que o seu coração não é moeda, que sua presença tem valor, e que ser bom não significa ser bobo. Você deixa de tentar agradar, deixa de buscar aceitação, deixa de correr atrás de quem só caminha até onde convém. E nesse processo, muita coisa morre. A ingenuidade, a vontade de explicar, a esperança de reciprocidade. Mas também nasce algo, a postura, o respeito, o domínio de si. Você começa a dizer não, começa a cortar o que antes aceitava, começa a colocar limites onde antes só havia passividade. E quem estava acostumado a ver você como alvo, agora estranha, agora recua, agora reclama. Porque a sua transformação os ameaça. Porque agora você não se cala mais, não cede mais, não chora por qualquer ausência. Agora você é quem decide. Agora é você quem observa e escolhe. E nesse ponto, muitos dirão que você mudou, que ficou difícil, que virou outra pessoa. Mas a verdade é que você apenas voltou ao que sempre foi, só que agora com consciência. Com peso, com critério, com garras. A dor não te destruiu, ela te moldou. Ela te mostrou o que você não enxergava, que sua luz, quando mal direcionada, vira farol para oportunistas, que sua empatia, quando descontrolada, vira abrigo para gente que não sabe o que é gratidão, que seu amor, quando oferecido sem filtro, vira alvo fácil para quem só sabe sugar. E por mais que doa reconhecer isso, a dor é mestre. Ela ensina no silêncio. Ela forma no abandono. Ela transforma quando não sobra mais ninguém além de você. A dor não te deixou insensível. Ela te ensinou a diferenciar intensidade de carência, proximidade de conexão, interesse de presença real. Agora você não acredita no que dizem. Você observa o que fazem. Não se encanta com discursos, se guia pelos padrões. E isso é maturidade, é crescimento, é proteção. Maquiavel diria que no jogo da vida,
O bom homem precisa aprender a usar as armas dos maus, não para fazer mal, mas para se proteger dele. E é exatamente isso. Você aprendeu a se blindar, a reconhecer o inimigo antes que ele atue, a se afastar antes que precise explicar. Você virou o tipo de pessoa que não grita, que não discute, que não pede explicações. Você apenas some, você apenas corta, você apenas observa, sente e decide. Porque aprendeu que dignidade também é uma forma de resposta. E mesmo assim, ainda tem amor em você. Ainda tem cuidado. Ainda tem verdade. Só que agora, tudo isso vem com senha, com critério, com vigilância. Porque agora, antes de dar, você testa. Antes de confiar, você espera. Antes de amar, você observa. E se o mundo não entende isso, o problema é do mundo. Você não é cruel. Você é consequência. Você não é frio. Você é resultado. Você não é vilão. Você é sobrevivente. Sobrevivente de promessas não cumpridas, de ausências injustificadas, de lealdades não retribuídas. E é por isso que agora tem garras. Garras que não ferem sem motivo, mas que defendem tudo o que você construiu sozinho, na marra, no silêncio. Você deixou de ser alvo. E hoje é presença que impõe respeito. É ausência que ensina. É silêncio que incomoda. E quem te conheceu antes talvez não entenda. Mas quem te feriu, entende muito bem. Chega um ponto em que você para de explicar, para de justificar, para de tentar ser entendido. E naquele exato momento nasce uma nova linguagem. O silêncio. Não o silêncio do medo, não o silêncio da submissão, mas o silêncio de quem já gritou demais sem ser ouvido, de quem já se desgastou tentando provar sua verdade, de quem já esperou por reconhecimento e só recebeu vazio. Esse silêncio é arma, é escudo, é resposta. O mundo hoje é barulhento. As pessoas competem por atenção, por espaço, por afirmação. Todos querem falar, mostrar, gritar que estão certos, que são bons, que têm valor. Mas os mais perigosos, os mais sólidos, os mais preparados, são aqueles que aprenderam a calar. Porque o silêncio, quando nasce da consciência, se torna um campo de força, uma presença que impõe, uma ausência que pesa. Quem aprendeu a se comunicar com o silêncio, aprendeu a dominar uma das armas mais poderosas que existem, a indiferença estratégica. Maquiavel dizia que um príncipe não deve revelar tudo o que sente, porque quem mostra demais se expõe demais. Quem se explica o tempo inteiro mostra fraqueza. Quem precisa ser entendido ainda não entendeu seu próprio valor. O verdadeiro poder está naquilo que você não diz, no que você não reage, no que você não compartilha com qualquer um. E por isso, o silêncio é mal interpretado. Chamam de frieza, de distanciamento, de desdém. Mas na maioria das vezes, ele não é nada disso. Ele é autocontrole. Ele é respeito próprio. Ele é a fronteira entre o que você sente e o que o mundo merece saber. Porque depois de ser mal compreendido tantas vezes, você entende. Nem todo mundo merece acesso à sua dor. Nem todo mundo tem a maturidade para ouvir a sua verdade sem distorcê-la. E principalmente, nem todo mundo está interessado em te entender. Muitos só querem te vencer no argumento. E o silêncio, nesse caso, é a sua vitória. Você para de se defender, para de tentar provar que é bom, para de mostrar que é justo, que é leal, que é verdadeiro. Porque entendeu que quem precisa ver, já viu. E quem finge que não vê, não merece o seu esforço. O silêncio também ensina. Ele mostra que o tempo fala mais alto que qualquer discurso, que os padrões revelam mais que qualquer promessa, que a constância é o único argumento impossível de contestar. Enquanto os outros tentam justificar seus erros com palavras bonitas, você segue, em silêncio, trabalhando, evoluindo, cortando,
recomeçando. E aí acontece algo interessante. O silêncio começa a incomodar mais do que qualquer grito seu já incomodou. As pessoas se perguntam: por que ele parou de responder? Por que ela se afastou? Por que ficou frio de repente? Mas você sabe que nada foi de repente, que seu silêncio é na verdade o resultado de muitas falas ignoradas, de muitas mensagens não respondidas, de muitos gestos que não foram valorizados. Seu silêncio não nasceu do nada. Ele foi construído, tijolo por tijolo, decepção por decepção. E esse silêncio é diferente. Ele não é vingativo. Ele é cirúrgico. Ele não busca punição. Ele busca paz. Ele não tenta ferir. Ele tenta proteger. Porque a verdade é essa. O silêncio é o lugar onde você se cura. É onde você escuta a si mesmo. Onde você para de absorver o ruído dos outros e começa a ouvir a própria alma. É onde você deixa de reagir a tudo e começa a selecionar o que realmente importa. Você percebe que não precisa rebater ataques baixos. Não precisa provar lealdade para quem te duvidou. Não precisa se explicar para quem já te julgou. Você simplesmente se cala e deixa o tempo agir. E o tempo sempre age. Os que te subestimaram vão perceber que o seu silêncio foi a porta se fechando. Os que te feriram vão perceber que o seu afastamento foi a consequência. Os que se aproveitaram da sua presença vão perceber o peso da sua ausência. Tudo sem você dizer uma única palavra. Porque o silêncio carrega memória. E todo mundo sente. Mais cedo ou mais tarde, sentem. Você começa a aparecer menos, a comentar menos, a doar menos, e percebe que quem realmente se importa vai atrás, vai perguntar, vai permanecer. O resto some e ainda vai te culpar por isso. Vai dizer que você mudou. Mas você sabe, você só se cansou. E o que vem depois disso? Vem a liberdade, vem a clareza, vem a sensação de que você não precisa mais se expor para ser visto, nem se esforçar para ser valorizado. Agora, quem te quiser, vai precisar te ouvir mesmo no silêncio. Vai precisar sentir sua presença mesmo sem palavras. Vai precisar se provar, porque você não está mais em oferta. Maquiavel diria que o poder real está na imprevisibilidade, em não ser lido com facilidade, em ser aquele que ninguém consegue controlar, nem prever, nem manipular. E o silêncio te dá isso. Ele te torna indecifrável, te torna forte, te torna inatingível. O que antes era ferida, agora é blindagem. O que antes era desabafo, agora é reserva. O que antes era grito, agora é firmeza. Porque quem não te escutou quando você falava, não merece te ouvir quando você se cala. E é nesse estado que você se torna perigoso. Não porque quer ferir, mas porque ninguém mais consegue te desestabilizar. Você já não reage por impulso, você não pede mais explicações, você não corre mais atrás. Você apenas observa, sente e decide, em silêncio. E quando você age, já é tarde demais para os outros, porque você já foi embora por dentro muito antes de sair por fora. E não há palavra no mundo que desfaça esse tipo de decisão. Esse é o valor do silêncio. Ele não anuncia, ele sentencia, ele não ameaça, ele encerra, ele não grita, ele cala. E nesse calar, diz tudo. Ser forte não é uma decisão que alguém toma com orgulho no peito e brilho nos olhos. Ser forte não é uma conquista, não é uma meta, não é uma virtude premiada. Ser forte é uma sentença, uma resposta, uma necessidade nascida no exato instante em que você percebe que ninguém virá. Ninguém vai carregar por você o que te destrói por dentro. Ninguém vai salvar você do mundo, nem de si mesmo. A força nasce no silêncio, no chão frio do abandono, nas madrugadas em que o choro não tem para onde escorrer, a não ser para dentro,
nas promessas não cumpridas, nos conte comigo que somem no momento da queda, nos eu estarei aqui que viram eco. A força de verdade não nasce de escolha, ela nasce de dor. E quando você percebe isso, algo em você muda para sempre. Você entende que por mais que grite, por mais que explique, por mais que precise, ninguém sente como você sente. Ninguém carrega como você carrega. E se quiser levantar, vai ter que ser sozinho. Vai ter que aprender a se costurar com as próprias mãos, mesmo tremendo. Vai ter que caminhar de novo, mesmo sangrando nos calcanhares. E então, você para de esperar, para de pedir, para de mostrar. Você entende que a vida não recompensa os que sentem demais. Ela testa, ela pressiona, ela exige, e exige mais ainda daqueles que parecem aguentar. Porque ser forte é cruel nesse sentido. Quanto mais você resiste, mais a vida coloca peso sobre seus ombros. Quanto mais você suporta, mais te entregam bagagens que não são suas. E ninguém pergunta se você está bem. Porque a sua força se tornou invisível, se tornou obrigação, se tornou silêncio. As pessoas olham e pensam, ele dá conta, mas não enxergam o preço disso. Não veem os colapsos que você sufocou só para não preocupar ninguém. Não veem as noites em que você ficou acordado, não por insônia, mas por falta de paz. Não veem as vezes que você sorriu para não assustar os que estavam ao redor, mesmo quando o que você mais queria era sumir. Ser forte é ser o esteio de todos, enquanto desaba por dentro. E essa força vai se tornando parte de você. Vai moldando seus gestos, suas palavras, suas decisões. Vai criando uma armadura emocional que te mantém em pé, mas que também te distancia. Porque nem todo mundo suporta olhar nos olhos de alguém que carrega o mundo sem fazer barulho. Maquiavel falava sobre a necessidade de parecer firme mesmo quando se está em ruínas. Porque no jogo do poder e da vida, fraqueza exposta vira convite. E você, que já se mostrou demais, que já se abriu demais, que já implorou ajuda demais, aprendeu a lição. Mostrar demais atrai o pior nos outros. Mostra sua vulnerabilidade e eles exploram. Mostra sua dor e eles se afastam. Mostra sua lealdade e eles abusam. Então você endurece, não por maldade, mas por proteção. E essa proteção vira parte do seu ser. Você aprende a controlar o tom de voz, aprende a dominar o olhar, aprende a respirar fundo quando tudo dentro de você grita, aprende a responder com silêncio onde antes vinha desespero, aprende a agir com calma, mesmo quando o coração está em guerra. Mas isso cansa, cansa profundamente. Porque ser forte exige mais do que qualquer papel que você já desempenhou. Exige renúncia, exige vigilância. Exige uma dose diária de contenção, como se houvesse um terremoto dentro de você e mesmo assim fosse preciso continuar andando em linha reta. Você não tem o luxo de quebrar, porque sabe que se quebrar, não tem ninguém ali para recolher os pedaços. E isso dói. Porque dentro do forte mora uma parte que queria apenas descansar, apenas ser acolhido, sem precisar ser forte, sem precisar explicar, sem precisar carregar, apenas ser. Mas o mundo não entende isso. Ele te quer útil, te quer presente, te quer funcional. E se você fraquejar por um segundo vira problema, então você segue, engole seco. Disfarça, sorri, mesmo que por dentro esteja esgotado. É por isso que ser forte não é um mérito, é uma sentença. É viver com a consciência de que ninguém vai te entender completamente, que ninguém vai conseguir acessar todas as camadas do que você suporta em silêncio, que ninguém vai sentir o que você sente quando precisa ser firme por todos, inclusive por quem não faria metade por você. É uma prisão invisível, um fardo silencioso, mas também é um despertar.
Porque um dia, no meio desse peso todo, você entende: não dá mais para carregar todos. Não dá mais para ser suporte de quem não se esforça nem para caminhar. Não dá mais para se afundar tentando salvar quem nunca te daria a mão. E é aí que a força muda de forma. Ela deixa de ser resistência e se transforma em decisão. Você decide que não vai mais se quebrar por ninguém, que não vai mais ceder seu chão para quem vive pisando, que não vai mais ser o alicerce de estruturas que desabam por escolha. Você entende que a verdadeira força não está em suportar tudo, está em saber o que não merece ser suportado. E a partir daí, você começa a selecionar, começa a cortar o excesso, começa a proteger sua energia como quem protege oxigênio no fundo do mar. Começa a honrar sua própria existência. Começa a dar nome ao que antes chamavam de egoísmo, autopreservação. Maquiavel, se estivesse ao seu lado, diria que o governante que quer manter seu poder precisa, antes de tudo, manter sua estrutura. E você, que é líder da própria vida, entende que não dá para manter tudo de pé quando você está ruindo. Você entende que ser forte não é aguentar o insuportável. É saber parar antes de se destruir, e isso muda tudo. Porque agora, sua força vem de outro lugar. Não da necessidade de ser aceito, não da culpa, não da obrigação, mas da clareza de quem você é e do que você merece. Você não está mais disponível para qualquer um. Você não precisa mais carregar fardos alheios para se sentir necessário. Você não aceita mais migalhas emocionais. Agora, você olha no espelho e vê alguém que sobreviveu, e que por isso tem o direito de escolher quem entra, quem fica e quem nunca mais volta. Essa é a força madura, a força silenciosa, a força de quem foi quebrado, mas não se tornou amargo, de quem foi abandonado, mas não se tornou vazio, de quem foi ferido, mas ainda assim não perdeu a alma, só aprendeu a usá-la com critério. E se isso te afasta de alguns, tudo bem, porque a verdadeira força também é essa: aceitar a solidão necessária para manter sua integridade intacta. O mundo gira, as pessoas vêm e vão, a vida segue, sempre segue. Mas há algo que nunca muda, a marca que você deixa em silêncio. Os mais fortes, os mais verdadeiros, os que carregam o mundo nas costas enquanto sorriem por fora e sangram por dentro, esses raramente são aplaudidos em vida. São mal compreendidos, mal interpretados, mal amados, porque não gritam, não imploram, não mendigam afeto. Apenas fazem, apenas entregam. Apenas estão ali, até que não estão mais. E quando vão, é que o mundo começa a perceber. A ausência deles pesa mais do que a presença dos que nunca saíram do lugar. Porque quando alguém sólido parte, não deixa só um espaço vazio. Deixa uma lembrança incômoda, um silêncio que machuca, uma presença fantasma que ronda os corredores da memória. Maquiavel entendia de poder, mas também entendia de ausência, de influência silenciosa, de respeito que se constrói não com barulho, mas com consequência. E os solitários, esses que andam pela margem, que evitam o palco, que preferem o anonimato da profundidade, esses são os que deixam legado, não porque quiseram ser lembrados, mas porque foram inesquecíveis na forma como agiram, protegeram, construíram. Você já conheceu alguém assim? Alguém que foi luz mesmo quando ninguém enxergava? Que te estendeu a mão mesmo sangrando? Que ficou em silêncio, mas te salvou com gestos? E que um dia sumiu? E hoje, mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a vida tenha seguido, você ainda se lembra? Pois é, esse é o legado dos solitários. Não são os que gritaram mais. São os que seguraram o mundo no colo quando todos estavam ocupados demais com seus próprios espelhos. São os que ninguém valorizou enquanto estavam por perto, mas que depois de partir,
se tornaram eternos. E aqui está a grande verdade. Os mais fortes, os mais intensos, os mais leais, são sempre os que saem feridos. Não porque são fracos, mas porque são profundos demais para um mundo raso. Eles sentem antes, sofrem mais, carregam o dobro, mas nunca param, nunca culpam, nunca cobram, só vão. E quando vão, não voltam. Aí o mundo que se acostumou com a presença firme, com a palavra certa, com o abraço sem interesse, começa a se inquietar. Começa a se perguntar onde foi que perdeu, onde foi que não enxergou. Mas já é tarde. O solitário não anuncia sua partida, ele apenas desaparece. E o que sobra é o silêncio, aquele que grita mais alto do que qualquer discurso. E o mais irônico é que eles nunca quiseram holofote, nunca quiseram palmas, queriam presença, verdade, reciprocidade. E como não encontraram, seguiram sozinhos, não com rancor, mas com dignidade. Eles entenderam que ser lembrado não é sobre presença constante, é sobre impacto, é sobre a forma como você tocou alguém, sobre o que você fez quando ninguém estava vendo, sobre a integridade com que você viveu, mesmo quando ninguém reconhecia. E isso é eternidade. O resto é ruído. Os solitários não são ídolos, são espelhos. Espelhos que muitos evitam olhar, porque revelam aquilo que falta nos outros: coragem de sentir, firmeza para permanecer e força para partir sem virar inimigo. Eles seguem sozinhos, mas em paz, porque carregam dentro de si o que o mundo passou a vida procurando do lado de fora: sentido. E quando a vida cobra, porque ela cobra, e o tempo passa, porque ele passa, as máscaras caem, os amigos de conveniência somem, os holofotes apagam. É aí que a memória deles reaparece. A memória de quem estava quando ninguém estava. De quem segurou a barra em silêncio. De quem nunca pediu nada, mas entregou tudo. De quem, mesmo quebrado, nunca deixou ninguém cair. E essa memória não morre. Ela assombra os que se esqueceram. Ela incomoda os que ignoraram. Ela envergonha os que usaram. Porque ninguém esquece a ausência de quem um dia foi a presença mais firme. Maquiavel escreveu sobre reputação, sobre imagem, sobre legado. E se ele falasse dos solitários de hoje, diria que eles são reis sem trono, líderes sem multidão, referências sem exposição, porque o verdadeiro poder é invisível. Ele não precisa de plateia, ele não precisa de barulho, ele não precisa ser explicado. Ele se sente. E você, que foi mal interpretado, subestimado, descartado, hoje caminha com esse poder. O poder de quem sobreviveu sem apoio, de quem permaneceu leal num mundo infiel, de quem ainda sente tudo, mas não se entrega a qualquer um. O mundo pode não reconhecer agora, mas um dia ele vai lembrar, não do seu nome, mas do que você foi, do que você representou, do que sua ausência fez ecoar. Porque quem vive com profundidade deixa marcas em silêncios que ninguém mais consegue preencher. Você não precisa estar em todos os lugares. Você não precisa ser aceito. Você não precisa ser entendido. Você só precisa seguir sendo sólido, leal, coerente. Porque a verdade é essa: quando o mundo gira, a memória fica. E quando tudo for ruído, o seu silêncio será lembrado como o único som real que já existiu. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se viu nesse silêncio, nessa força construída na dor, então curta esse vídeo. Não é só um botão, é um sinal de que esse tipo de verdade precisa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente. Aqui, cada vídeo é um mergulho, e a filosofia de Maquiavel é só o começo. Comenta aqui embaixo. O que a solidão já te ensinou? Eu quero ler a sua história.
porque esse espaço também é para quem já aprendeu a andar sozinho, mas não quer mais caminhar em silêncio. E se esse conteúdo te tocou, tem outros vídeos aqui no canal onde a gente aprofunda ainda mais a visão de Maquiavel, não com frases prontas, mas com realidades que a maioria prefere ignorar. Confere lá, porque entender Maquiavel é começar a entender o mundo.